Fala pessoal, tudo bem? Deu liga na área, episódio 56 e nós vamos falar do Paphos. Conhece o Paphos, Walter Júnior? Conheço o Paphos e acho que o público do futebol brasileiro que gosta do futebol europeu vai ouvir falar bastante desse clube, não só nessa temporada em que vai estrear na Liga dos Campeões, na fase quente da Liga dos Campeões, mas como nos próximos anos pelo trabalho que eles vêm fazendo e esse crescimento exponencial que o Paphos teve nas últimas temporadas. E que o povo não sabe, Léo Bender, bom te ter aqui de novo conosco, é que tem uma conexão Porto Alegre-Paphos. O Paphos toma chimarrão, faz churrasco. Se bobear, o Paphos vai estar no próximo acampamento farroupilha. Olha aí, quem sabe faz um piquete. O piquete do Paphos. Piquete. A gente pede ajuda dos brasileiros lá. Mas é isso, Léo. Boa tarde, Arruda, Valtinho também. Falar sobre um time curioso, novo e de um país muito curioso, né? Que fica numa região curiosa. A gente tem muito a falar sobre o Paphos, apesar da pouca idade e desse país rico também em história para contar. E faz parte, Arruda, tudo bem? Com prazer de ter aqui. Faz parte de uma Liga dos Campeões que tem, entre aspas, intrusos, né? É verdade. Léo, Walter, Léo, Bender, um abraço na audiência. Intrusos, teremos um jogo de intrusos. O Paphos vai enfrentar o Kairat do Cazaquistão, também estreante. Claro que o nosso foco é o Chipre, os brasileiros que constroem essa colônia já há mais de 10 anos por lá. Mas tem outros intrusos na Liga dos Campeões. O Kairat tem brasileiro, ex-grêmio, mas temos muitas coisas para falar do chamado gigante do Mediterrâneo. O gigante do Chipre, né? É. Um time que poderia estar jogando, por exemplo, com a Liga dos Campeões da Ásia, né? Pela localização geográfica. Poderia jogar também a Liga Africana. Poderia. Mas ele escolheu jogar na Europa. Ele escolheu o caminho mais difícil. Mas acho que não foi necessariamente uma escolha, foi? Não foi. Eu estou exagerando, né? O destino Mas fica escolheu. muito perto da Grécia, da Turquia, do Oriente Médio. Pois é, exato. E a gente estava falando antes de começar o programa, ficava do lado da Síria, de Israel. Né? O lugar mais próximo, tirando Alexandria, tirando a Grécia, é Alexandria, no Egito. São 450 quilômetros. E a Grécia, 800 quilômetros. Região de poucos conflitos. Uma região tranquila. Mas paradisíaca. O Chipre é um lugar paradisíaco. Eu tenho certeza que todos aqui vão querer passar as próximas férias no Chipre. Eu estava pesquisando e eu já sabia alguns aspectos e fiquei ainda mais interessado em conhecer o território cipriota. Gosto desse gentílico, cipriota. Cipriota. Então, antes da gente mergulhar no mar azul turquesa do Mediterrâneo, o nosso índice, por favor. O futebol cipriota e a história do clube, uma história recente. A rede de scouts espalhada pelo mundo. E aqui entra o chimarrão, né? Entra o churrasco. Será que tem picanha lá no Chipre? Olha, não sei, mas se tiver um prato típico de cada região de países que compõem o Paphos, vai ter muita... vai ter uma miscelânea culinária. Vai ser uma orgia gastronômica, muito como bem. diriam alguns. E a inédita campanha na Champions League. Primeiro do futebol cipriota, né? Alguns jogadores brasileiros já tinham ido pro Chipre. Eu me lembro daquele Guilherme Weisheimer, que fez gol em Grenal. Foi treinador do Monson na reta final do Campeonato Gaúcho. Eu me lembro dele jogando no Chipre. Alguns jogadores, eu acho que quem mais jogando no Limassol? O Limassol sempre abrigou muitos os principais clubes, né? De lá são o Apoel, que chegou às quartas de final da Liga dos Campeões de 2012. Passou num grupo que tinha o Zenit, o Porto e o Shakhtar. Aí depois venceu o Lyon nas oitavas e foi eliminado nas quartas pelo Real Madrid. De Cristiano Ronaldo. Do Cristiano Ronaldo. É o principal clube do país, é o clube com a maior quantidade de ligas conquistadas, e o Omonoia, que é o time com o maior número de copas conquistadas, que também já jogou a Liga dos Campeões, mas sem o mesmo sucesso. Eu lembrei do que não é o grande campeão, que é o time da capital, do Limassol. Né? Deve ser animado o campeonato cipriota, inclusive, né? As viagens devem ser boas, né? O Paphos jogou em Limassol, né? E vai jogar na Champions League em Limassol, porque o estádio não
não tem os pré-requisitos Não da atende. UEFA, né? Não atende aos pré-requisitos da UEFA. Então ele vai ter que jogar Na capital, na no capital. estádio do Limassol. A UEFA é muito rígida nisso, né? Me lembro que quando o Girona se classificou para a Liga dos Campeões, a UEFA, por exemplo, ela não permite arquibancadas tubulares no estádio. E o estádio do Girona tinha capacidade para 14 mil, 6 mil eram de arquibancadas tubulares, e aquelas 6 mil arquibancadas eles não puderam usar. Então eles são muito rígidos, Sim. e embora eu tenha visto que em Paphos tem aeroporto. E essa é uma grande vantagem, porque nós temos algumas cidades que têm times na Libertadores aqui que não tem. Mas o um país é aeroporto. tão pequenininho que também, se eles tivessem que descer na capital, ia ter 1 hora, 2 horas de ônibus. Para quem disputa a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, não é nada. Não é nada. 9.251 quilômetros quadrados. Isso corresponde a 10% da área de Santa Catarina. De Santa Catarina. 1.200.000 habitantes. Porto Alegre tem essa população, né? Paphos tem na casa de 24 mil habitantes. A cidade e a região metropolitana somada dá cerca de 40 mil ao todo. Que espetáculo. Eu tenho uma tese, se o país geograficamente está estampado na bandeira do país, é porque o território é pequeno mesmo. É Eu verdade. posso até ser refutado. De repente tem algum outro aí que eu não lembro agora, mas E é realmente o único país da Europa que ainda está dividido, né? Porque o Chipre, por uma guerra entre Turquia e Grécia, 1974, o Chipre tem um muro que divide o país em a parte turca, que é reconhecida, é a República do Chipre, República Turca do Chipre, Isso, que é reconhecida só pela Turquia. só pela Turquia. Isso. É só que falta a Turquia também não reconhecer. Mas, por exemplo, Taiwan, que é território chinês, é reconhecido por 12 nações como um país. Esse aí é só a Turquia. Só a Turquia. E a parte, sim, que é reconhecida é a República do Chipre, que tem uma ligação muito forte com os gregos, porque ali estava a maioria da população grega, né? E quando o Chipre se torna independente nos anos 60, com receio de perder seus direitos na Constituição, a minoria turca, apoiada pelo governo turco, promove uma guerra que durou pouco tempo, né? Acho que durou dias essa guerra. E o país acaba dividido, tanto que hoje a capital do Chipre tem um muro que divide a cidade. Nicósia. Em 2003 é que começou a ter possibilidade de circular pelos dois lados do muro, mas ainda assim muitas famílias ficaram tem questão separadas. de apresentar passaporte, tem tudo. divisa. Não é tipo tu ir de Livramento para Ribeira que tu só atravessa a rua. Não tem fronteira da amizade. Tem fronteira da inimizade. Da inimizade, até porque o local é gerido e administrado pela ONU, chamado Linha Verde, né? Isso. A ONU está lá até hoje, desde 74, imagina. Já teve gente que foi para lá, se aposentou, trabalhando, né, em Nicósia. E por mais que a região de Paphos tenha muitos gregos, né, pessoas de origem grega, quem mais cedeu jogadores ao Paphos é o Brasil, segundo o Transfermarkt. Foram 22 brasileiros que já vestiram as cores do Paphos, criado em 2014, e 20 gregos. Então, por mais que esteja bem pertinho da Grécia e bem longe do Brasil, o Paphos teve mais jogadores brasileiros do que gregos. O Paphos entrou no nosso circuito antes, inclusive, da Liga dos Campeões, quando o Davi Luiz troca Fortaleza. O Davi Luiz sabe morar bem, né? Pô, louco. Ele sai do Rio, vai para Fortaleza, e de Fortaleza ele tá indo para... Antes morou em Londres. Antes morou em Em Londres. Paris tudo, também, né? Paris, Paris. não tem tanto sol, mas são cidades que dá para viver. Dá para comer bem nessas cidades, né? Dá. Para comer bem. Mas, e é oriundo de Salvador, né? Ou seja, o Felipe Saiu Luiz é um de cara que Salvador pra sempre Lisboa, morou bem. né? Salvador para Lisboa, depois Londres. Tá bem. Tem um pouco de inveja do É. Felipe Luiz, né? Davi Luiz. Do Davi Luiz. E o Davi Luiz foi quando saiu do Fortaleza e contratado pelo Paphos. Inclusive ontem entrou na minha timeline, no Instagram, um corte dele explicando, ele estava sendo chantageado, né? Ele tá com... Ele não vive uma Enrolado. fase boa fora dos campos, né? Não. Ele nega que não conhece a pessoa que está Yes. chantageando, enfim. E ele disse que não falou antes porque o time dele estava disputando as fases quentes da Liga dos Campeões. Então ele não quer colocar o interesse individual em cima do coletivo, porque ele é um cara que pensa no time. Isso.
Mas ele tá enrolado. Tá enrolado. Tá enrolado e é o principal nome brasileiro da história do Pafos, certamente em termos de representatividade, né? Outros jogadores tiveram importantes passagens, até o próprio Jairo, que é o já mais experiente, não tá mais no clube, mas foi muito fundamental para que o Pafos atingisse um nível superior ao do próprio país, né? O Pafos, ele tá nessa fase meio famosa agora por causa da Liga dos Campeões, mas já frequentou competições continentais, né? Ele jogou a Conference. Ele teve uma Foi até fase... as oitavas da Conference ele na teve uma temporada fase passada. preliminar de Liga Europa, e eu lembro de ter acompanhado de perto, por ter conhecidos por lá, enfim. Estar na Liga Europa já era um feito muito grande, né? O Pafos nunca tinha sido campeão cipriota, é o atual campeão agora, na verdade, mas naquele instante o Pafos caindo ainda para equipes que não tem tanta expressão no cenário europeu, né? Acho que era o Elfsborg, que foi quem eliminou o Pafos da fase preliminar de Liga Europa. O Elfsborg joga na Noruega, né? E depois, nas oitavas que o Valtinho citou, já da Conference League, o Chelsea foi campeão, o Djurgårdens, né, da Suécia, foi quem tirou, e assim, com uma certa facilidade, né? Mas é impressionante a evolução de uma temporada para outra, sendo campeão cipriota, sendo vice-campeão da Copa, né, perdeu a final, mas conseguindo passar por todas as etapas preliminares da Liga dos Campeões, e sem dúvida nenhuma é um dos grandes cases atuais do futebol europeu. É um clube jovem, ele é de 2014. 2014. Ele é a fusão de 2 clubes da Isso, cidade. Isso. O Valtinho disse que é uma região metropolitana que tem 40 mil pessoas. Isso. Tu imagina ter 2 times. Isso No era Chipre. O AEK Kulia e o Pafos FC. Não tinha como. E aí se uniram, formaram um time que sobe, mas cai de novo para a segunda divisão e retoma um lugar na primeira divisão cipriota, ganha a Copa do Chipre, né? Sim. E ganha o Campeonato Cipriota na temporada passada. Uhum. E por isso se credencia para jogar Ganhou preliminar na da última Liga dos rodada, Campeões. inclusive, né? Com muita emoção, se eu não me engano, foram 2 pontos de diferença pro vice-campeão, mas projeto estruturado, né? A gente tem muita aquela questão do imediatismo, né? Monta um projeto, quer ser campeão no ano seguinte. O Pafos, ele tem essa característica de ter paciência para chegar nos lugares mais altos do país e agora no continente. O salto dele é quando em 2017 chega um investidor húngaro, mas com cidadania russa. Isso. Ele é húngaro, mas cresceu na Rússia, foi campeão de xadrez, né? 2 vezes campeão. O cara ser campeão soviético de xadrez tem que respeitar. Tem que ser. Isso aí. É como assim, campeão brasileiro de embaixadinha, né? Alguma coisa. Ou X1, que a gurizada chama, né? X1. O X1. É. E ele também foi, olha só, ele disputou o Mundial de Dominó. Então, o homem Tem muitos colegas na redação que também praticam bastante dominó. Verdade. pratica bastante. Praticam. Mas não perto do não. Roman Dubov. Isso. Né? E o Roman Dubov, como é de origem russa, ele conhece muito de dominó. Os russos são verdade. bons nessa área, né? Enfim, esse cara chega em 2017 e aposta no profissionalismo do clube, investe em estrutura, construção de CT, melhoria no estádio e categoria de base. Esses foram os 3 eixos do investimento dele, e aí o clube tem esse salto. O clube sobe para a elite, cai, mas retoma o lugar na primeira divisão e chega aos títulos. O Dubov que chegou a ter negociações bem adiantadas para comprar a SAF do Londrina, no começo de 23. E também chegou a ser noticiado que ele assumiria o futebol do Paraná, só que ele nunca apareceu. O negócio foi anunciado, a imprensa deu, o Paraná vai ter um administrador. Estava jogando futebol. dominó. Vai ver se perdeu no tempo. Perdeu no tempo. É comum isso, o cara jogando dominó se perde no tempo. E nunca apareceu, mas o Londrina ele teve bem adiantado as negociações. O Londrina, que hoje faz parte da única holding de clubes do Brasil, né? Que é do Guilherme Belintani, ex-presidente do Bahia. Ele teve um clube no Senegal, um clube na Letônia e o Pafos. Ele é parte da TSI. É Total Sport Investment. Group, né? E eu entrando no site, acho que todos vocês fizeram isso, ele só tem hoje o Pafos, né? Inclusive, o link de notícias dele, ele tem 2 notícias. Todas os Pafos. Campeão cipriota E na Champions e League. o ascensão na Champions League. Agora, é um caso interessante para o momento que a gente está vivendo no Brasil, em que ainda tem bastante diferença de investimento entre os clubes. Claro, para o padrão
do país, do Chipre, é um investimento pesado, importante, que faz acelerar o crescimento. Mas não é um investimento significativo para a gente pensar que é uma equipe que está na fase de Liga da Champions e que vai jogar contra Juventus, contra Mônaco, Bayern de Munique. Então, claro, a gente não espera que vá vencer, mas é um trabalho que pode ser analisado para entender como é que eles conseguem ir além das capacidades financeiras nos resultados de campo. E tentar daqui a pouco aplicar qual é o diferencial deles. Porque o que a gente vê no Brasil é uma diferença muito grande de investimento entre os clubes, mas os clubes que investem menos não têm um diferencial capaz de diminuir essa diferença. Seguem fazendo como faziam há muitos anos e querem ter resultados diferentes num modelo, num sistema em que a gente tem um clube como o Botafogo, que hoje em dia tem dinheiro e tem uma análise de mercado muito forte. 2017, né? Começa esse trabalho. Então são 8 anos. 8 anos. E acho que foi o Arruda que falou que os clubes aqui acham que do dia pra noite tu vai investir. Não vai dar resultado. A não ser que chegue um milionário como o Textor e começa a desembarcar jogador toda hora no Botafogo. E desembarca jogador e sai jogador. Eu acho que o pessoal que trabalha no vestiário tem dificuldade de conhecer decorar os nomes. Decorar os nomes. Aquele cara que cola o adesivo no armário, esse aí tá ralado. Tá ralado, né? Esse aí faz plantão. Mas e assim, é um país. O Paphos não deve ter confrontos muito de altíssimo nível para evolução, né? Porque ele pega o Apoel, pega o Limassol, o campeonato é muito pequeno. A história do Paphos mostra que ainda é possível novos projetos darem certo, né? Times que, por mais que o contexto do futebol cipriano seja bem diferente do que de muitas outras ligas. Mas dá pra ter sucesso criando um clube do zero e tendo assim, dinheiro, investimento. A escolha pelo Brasil, ela é muito certeira, porque a gente vai voltar em vários episódios nossos aqui, falando da Turquia, da Rússia, enfim, qualquer outro grande centro europeu, porque a gente tem o talento aqui e, teoricamente, uma mão de obra mais barata. Quando um clube trabalha com uma moeda que é 6 vezes maior do que a nossa, as coisas ficam mais baratas para eles, né? Então, acho que é um acerto muito grande. Por mais que não tenhamos jogadores notáveis brasileiros lá, né? Não tem um Rafael Veiga, um Everton Ribeiro, sei lá. São jogadores que têm qualidade, têm formação de base aqui de grandes clubes. O Jajá, que vai ser falado aqui também, tem formação em um dos grandes clubes do futebol nacional. Foi o herói da classificação, inclusive. Mas é naturalmente um trabalho certeiro. Apostar no Brasil, na qualidade que a gente tem aqui de formação, de talento individual, custando mais barato do que, por exemplo, apostar em qualquer outro centro do futebol europeu. E a ida do Davi Luiz para lá, até estava procurando aqui, ela está ligada também a um projeto maior do turismo local. Porque o Davi Luiz ele virou embaixador do turismo local, ele virou garoto propaganda do resort onde ele morava. Então também tem uma ligação com o desenvolvimento da região, não é só o futebol. Sim, um dos dirigentes, não sei se foi o do Bove agora, mas ele falou quando o Davi Luiz foi apresentado lá, ele citou o número de seguidores do Davi Luiz. Algo peculiar, assim, para um dirigente citar, né? O Davi Luiz tem 14 milhões de seguidores no Instagram, vai dar muita visibilidade pro muito Paphos. maior que a população do Chipre. Exato. Então, tipo assim, pensando mais numa lógica de mercado, digamos assim, de marketing também do clube, né? De desenvolvimento da região. Exato. Né? Porque o Davi Luiz, a passagem dele pelo Chelsea ela foi muito marcante. Acho que pelo PSG um pouco menos, mas no Chelsea ele é um dos grandes ídolos do Chelsea. Né? E vai reencontrar o Chelsea na... É que além de ele ter jogado na seleção brasileira, em grandes clubes da Europa, ele tem uma presença em campo e física que chama a tua atenção. Hoje em dia ele já não tem mais os mesmos cabelos. Não, mas já cortou um pouco. Mas ajuda a chamar a atenção para ele. Então facilita com que ele seja uma figura reconhecida pela sua persona física, assim. Então é um bom garoto propaganda, mesmo que talvez não se tenha lá grandes esperanças de que ele vá fazer a diferença em campo, mas acho que ele ainda pode entregar para esse patamar algo dentro de campo e agrega bastante fora dele. E tem um terceiro aspecto que ele está indo, acho que também para terminar a formação dele como treinador, para depois também iniciar por ali já
É o primeiro trabalho dele depois da carreira como jogador. É um projeto que ele vai ser mais do que um jogador, né? Vai ser uma espécie de um manager do time. Eu busquei aqui o anúncio dele e tá em uma collab dele com o St. George's Resort Hotel. Davi Luiz, World Class Brazilian Defender, join us at St. George's Hotel e Resort, marcado pelo conforto e a calma para começar um excitante novo capítulo do futebol do Pafos. Mas olha como isso funciona. Eu tenho na minha cabeça que parece uma construção... E o hotel aqui Não, é alto nível, né? Alto nível. 5 estrelas ou 6 estrelas. Mas me parece uma construção muito de quando a gente pega um jogo virtual de futebol do zero e tu tem que construir um clube até levar ele ao sucesso. O Pafos constrói a rede de scouts que tem dado muito resultado. Ele conquista o campo, né, já que ele é o atual campeão cipriota, e ele vem de participações europeias e agora chega na fase de ligas. E aí, Léo, tu que é um cara que é muito ligado nessa parte, ele vai construir agora ao redor do futebol. Quando ele pega um jogador de, como eles falam, de classe mundial brasileiro, Davi Luiz, tudo bem, ele talvez não tivesse espaço em quase nenhum time do Brasil mais. O último clube dele foi o Fortaleza. O Fortaleza, que era um projeto estruturado, mas a gente percebeu também... Também buscou o mesmo que o Pafos, né? O Davi Luiz chega como um símbolo, mas ele tá ali porque o projeto do Fortaleza vinha dando certo e o técnico sustentava muita coisa, né? Os resultados do técnico, enfim. Mas aí o Pafos traz um cara de renome mundial, um jogador que disputou a Copa do Mundo, que foi campeão de Liga dos Campeões, mas ele quer construir a imagem do clube para que outras fontes também cheguem para ele. A gente viu ali também nesse vídeo, e eu estava vendo na transmissão em rede nacional do Pafos, a classificação dele contra o Estrela Vermelha. O Pafos hoje tem um uniforme patrocinado por uma das grandes fornecedoras do mundo. Não é algo tão comum assim para um time de uma cidade tão pequena, de uma liga tão pequena, né? Mas a Puma hoje fornece o material esportivo para o Pafos. É mais um passo dado na busca pela grandeza do clube para aumentar a visibilidade do time. Certamente, Léo, tentando agregar marketing aqui, fãs aqui, daqui a pouco chega no videogame, né? Então eu acho que o Pafos ele constrói tudo dentro do campo e agora ele está tentando buscar aquilo que envolve o futebol para que o clube seja mais reconhecido mundialmente. É isso que eu falo, muitas vezes me incomoda que a gente está no Rio Grande do Sul, a gente tem menos recurso do que os clubes de Rio e São Paulo, mas tem meios de fazer diferente. Me incomoda, a gente está no interior do Rio Grande do Sul. Tu tá no interior do Rio Grande do Sul, tu tem uma comunidade que te cerca, tu pode a partir dessa comunidade, porque tu não precisa ficar restrito geograficamente também. O Pafos é a prova disso, nós estamos aqui na ponta sul do mundo falando dele, pelo sucesso dele, pela vinculação dele com o futebol gaúcho, pelos brasileiros que estão lá. Então, se tu trabalhar certo, se tu fizer um investimento da maneira correta, tu vai conseguir chegar ao resultado, em maior ou menor grau. Só que tem algo que me incomoda muito também no futebol, que é a cultura do futebol aqui no Brasil eu não quero investir, eu quero ganhar. E não existe almoço grátis. Então tu tem que investir, tu tem que aportar receita, e eu acho que isso é muito aqui do Rio Grande do Sul também, mas uma cultura muito nossa, de tu só olhar um negócio a partir do momento em que tu começa a ganhar e tem que sair ganhando na largada. E esse é um caso que dá desde 2017 aportando, melhorando a estrutura, investindo. Eu tenho certeza que esses jogos do Pafos na Liga dos Campeões, com a receita que vai gerar, já banca o que foi gasto no projeto até aqui. Tu imagina o jogo contra o Bayern de Munique. Bah. Né? Tu imagina a visibilidade, a possibilidade de vender patrocínio. Né? Tu falaste do videogame. É inadmissível os clubes brasileiros não estarem dentro dos jogos de videogame. Né? Não tem cabimento isso, tu não consegue jogar no FIFA com os jogadores brasileiros, a não ser os que estejam jogando em clubes estrangeiros. Né? Vamos lá, não dá para abrir uma sala no Roblox? A sala do Grêmio, a sala do Inter? A camisa do Inter tá licenciada no jogo, mas o jogador não tá. Não tá. Então, ao invés do Alan Patrick, tá o Alan não sei o quê. Antonaldinho. Alan Patrick, Antonaldinho. Mas assim, tu não precisa ser só no futebol. Hoje, o grande jogo, a febre da gurizada é o Roblox. Sim. Tu não pode estar dentro do Roblox para atrair os jovens torcedores. O Minecraft tem eu acho que é o
o Alavés, acho que é o Alavés, ele tá dentro do Minecraft, ele tem um endereço lá que tu pode jogar, chegar no estádio e interagir, e sabe, transitar pela cidade, pelo entorno. Tu tem que estar nesse conectado, e aí tá o dinheiro, e isso vai trazer para eles essa possibilidade. É isso. Né? Enfim, o meu filho joga, ele fica brabo, mas ele joga com o Wolfsburg, ele perde com o Wolfsburg, mas ele tá jogando com o Wolfsburg no Modo FIFA, carreira? em modo carreira. É isso. Por que ele escolheu o Wolfsburg? E aí daqui a pouco ele já tá introjetado nele o patrocínio, a história do clube, enfim. E a gente estava entrando já, Lucas, e tu deu uma pincelada legal, na rede de scouts espalhados pelo mundo, porque se a gente for ver, o Pafos cipriota, tem jogador cipriota? Boa pergunta. Tem Não dois, veio tem dentro. dois jogadores. Tem. Dois jogadores, não vou lembrar o nome agora, mas... O clube como um todo, contando jogadores, direção, funcionários, tem pessoas de mais de 30 nacionalidades diferentes. São 5 brasileiros no elenco, eu peguei aqui. Além do Davi Luiz, O tem Pedrão. o Pedrão, o Bruno, o Jajá, que a gente citou, o herói da classificação. E o Anderson Silva, que não é o... Anderson o Silva, que não é Acho que lutador, o Pedrão- nem o nosso técnico. O Pedrão do formado áudio pelo aqui. Cruzeiro, né? Se eu O não me engano. Pedrão é Pedrão é formado formado pelo pelo Cruzeiro. pelo Cruzeiro. O Bruno Felipe, o lateral, não jogou no Brasil profissionalmente. Ele jogou no Olympiacos, jogou com o Rafinha, que se aposentou agora no Olympiacos. Ah, sim. O Rafinha tocava cavaquinho, Banjo, banjo. banheiro, Aí, cavaquinho. ele fazia parte da banda do Rafinha. O Anderson Silva foi base do Guarani, é um atacante. O Pedrão, como disse o Lucas, do Cruzeiro. O Davi Luiz e o Jajá, que começou no Atlético Paranaense. Paranaense, Eu me lembro vagamente dele no Cruzeiro na segunda divisão. Ele foi emprestado pro CRB também, daí jogou no Cruzeiro na segunda divisão, mas não teve muito... Não, disse que é um jogador meio intempestivo, um jogador um pouco complicado de lidar. E ele é o herói da classificação, né? Uhum. Ele entra e faz o gol. E fora de campo tem 2 conhecidos nossos, né? Colegas, inclusive. E colega. oriundos do jornalismo, né? Assim como o Martim Anselmi, que quase veio para o Atlético Mineiro, era jornalista. Até o auxiliar do Ramírez começa como jornalista. Recusou o Atlético Mineiro, né? inclusive. Recusou o Atlético Mineiro. Vai trabalhar aqui em GZH, sabia? Olha aí. Vai? Vai entrar na escala de domingo já. Ah, 3 por Recusou 1. porque o Chuchu e o Thiago chegaram e ficharam Vamos ele. botar um bate-bola pra ele até meia-noite, vamos ver se ele vai aguentar. Vai trabalhar no... Como é que é? No Sem... Sem fio? Então, Sem eu sempre como filtro. Segue o Fio é da manhã. Da manhã. E o Sem Filtro. Vai ser produtor do Segue o Fio do Sem Filtro, Martim Anselmo. É. Mas, enfim, 2 colegas nossos, né? Bolívar, O Bolívar saiu, né? O Bolívar é um dos primeiros caras daqui que chega lá, que traz uma boa leva de gente, mas ele saiu para futebol turco no meio da só. temporada passada. Então já não... Acho já que ele não tá na mais holding lá. do Southampton, se eu não me Isso engano. aí. Né? Acho que é o Gostep, né? O time? É isso aí. É, o Gostep e o Southampton, se eu não me engano. O Bolívar, eu tenho... a gente não tem contato, mas o Bolívar era do mesmo colégio que eu estudei, alguns anos de diferença. Jogava bola com ele, confesso que não sabia dessa aptidão dele de mercado. mas ele com a bola, assim, já... Não tinha muita intimidade, né? Mas Por isso que ele analisava o mas mercado. o olhar dele é muito clínico, né? Um cara muito bom. Ele surge no Atlético Paranaense, assim, pro futebol. Ele é campeão da Copa do Brasil de 19, sobre o Inter. Ele ajuda a construir aquela equipe. E aí tem esse projeto do... Ele, inclusive, trabalhou no Inter recentemente, né? Ele Trabalhou. chegou a vir aqui pro Capa. Mas o Bolívar, se eu não me engano, é um dos responsáveis por levar o Gabriel Correia, que é jornalista também, nosso colega, amigo Trabalhou aqui. até pouco tempo no Future, né? Tava no Isso, Future, isso. um cara que tem uma análise muito boa também de futebol, de mercado. Foi meu colega na Rádio Grenal, também um ótimo comunicador, apresentou programas aqui na imprensa esportiva. E hoje o Gabriel é um cara que se divide muito entre Brasil e Chipre, fazendo as análises dele. Às vezes na primeira prateleira do futebol brasileiro, mas muitas das vezes mais lá embaixo, né? Para mostrar que, de fato, existe uma riqueza de talento no futebol brasileiro que sai da elite. Eles apostam muito na categoria sub-19 lá. O Gabriel vai na Copa São Paulo, ele fica um período em São Paulo assistindo vários jogos, 2, 3 jogos por dia em loco. E aí eles montam aí ele faz parte de uma rede de 12 scouts, que tem o Pafos, que monitora futebol árabe, futebol asiático, futebol sul-americano, futebol brasileiro,
muito do futebol brasileiro, e a partir daí eles estão construindo a equipe. O Brasil é gigantesco. A gente, por exemplo, está começando agora a Copa FGF. Tem um mundo de jogadores atuando na Copa FGF. E é tudo que eles querem é uma oportunidade. Pode ter um jogador que daqui a pouco pode parar no Pafos. A gente teve agora a Taça das Favelas também. Eu lamento muito o encerramento daquela competição que tinha aqui em Porto Alegre, região metropolitana, Serra, que era a Copa RS Sub-20. Era o antigo Campeonato Brasileiro da categoria, né? A gente tinha a disputa dele no final do ano, depois do calendário. Foi um tempo, por muito tempo foi Copa Ipiranga. Copa Ipiranga era também. Em dezembro. Terminava isso. O Brasileirão, no dia seguinte ela começava. Isso. Acho que a Copa RS era para não colocar o nome, de repente, do patrocinador, mas era isso daí. E muitos jogadores bons passaram por aqui. Eu lembro de ter visto em loco o Rinestrosa, tinha 17 anos, era o grande craque da equipe do América de Cali. O ataque do América de Cali era Inestrosa e o colombiano que tá jogando no Juventude agora. O Batalha? Batalha. Olha só, o Rinestrosa, ele tinha 17 anos, era o jogador mais jovem da equipe, categoria sub-20, então ele estava muito abaixo. Disputou a Copa RS, o Palmeiras viu ele e fichou. Não deu certo, outra história. Mas é uma competição que tinha também muitos empresários, muitos scouts aqui na PUC, em Flores da Cunha, no Sesc, em Novo Hamburgo, no Vale, e que hoje não existe mais. Eu lembro que em 2019 o Grêmio foi campeão. Talvez não tenha saído nenhum grande nome, o Wanderson jogou ali naquela categoria, mas o artilheiro da competição foi o Girotti, que era um atacante do River Plate, que disputou também a competição, chegou a subir para o principal hoje. Jogou no Superclássico. Hoje é um dos artilheiros do Tajeres. Enfim, também um mercado que tinha muito para scouts e olheiros que acabou sumindo. O Alisson. O Pafos está muito de olho nisso daí. O Alisson, que na época era meia no Cruzeiro, depois jogou no Grêmio, hoje é volante no São Paulo. O Alisson foi craque do Cruzeiro, campeão de uma Copa Ipiranga. Esse campeonato do Girotti, eu me lembro que eu fui ver um jogo que muito estavam se falando no Inter, do time sub-20 e tal, e eu falava muito do Praxedes. E eu fui ver o Praxedes, porque eu moro perto do CS, fui ver esse jogo. Eu me lembro que estava o presidente da federação na época, o Francisco Novereta, e ele disse assim, fica de olho no meu centroavante. O centroavante do River joga demais, e realmente, ele acabou com o jogo. Era esse mesmo. Era o Girotti, né? E essa história é legal, porque depois conversando com um colega argentino, o River montou um time de jogadores que estavam disponíveis, que ele não ia mais... Isso. Ele ia liberar aqueles meninos e mandou para Porto Alegre. E o Girotti vem naquela sobra, uma última chance. E ele vai tão bem aqui que quando ele volta o Gadiardo puxa ele para... Se eu não me engano, a final foi no domingo, eu fui nesse jogo na PUC, uma chuvarada. Isso. Grêmio e Vasco, acho que o River tinha ido embora já e ele ficou para receber o prêmio de artilheiro e acho que um dos craques da competição. Mas era uma coisa que acontecia aqui no nosso quintal, com muitos atletas de potencial e que não acontece mais. Mas aí o Walter destacou bem, né? A Copa São Paulo e outras competições acabam suprindo essa necessidade de mercado. Os responsáveis por base de Grêmio, Inter, que a gente conversa, e outros tantos, dizem que a Copa São Paulo já não é mais o lugar para tu pegar jogador. Para grandes clubes brasileiros. Sim. Porque o cara que tá ali, ele não estourou ainda. Ou ele estourou e já tá num clube grande. Então tu não vai tirar um cara do Palmeiras, do São Paulo. Embora o Inter tenha descoberto o Gustavo Prado e o Matias, o Gustavo Prado principalmente, na Copa São Paulo. Né? Mas dificilmente vai pegar um jogador. Só que para esses mercados secundários, alternativos, a Copa São Paulo ainda é um bom campo de observação. Porque tem qualidade com baixo custo. A baixo custo, exatamente. E tem clubes que são apenas formadores. Né? Eu estava lendo agora sobre o América de Pernambuco, que está jogando a segunda divisão de Pernambuco. O América de Pernambuco tem jogador belga, jogador nigeriano, inclusive emprestou o nigeriano pro Náutico. Pro Náutico, né? Fez gol, né? O Criciúma comprou uma parte dos direitos. E é um clube pequeno com uma boa estrutura. O Retrô é outro exemplo, né? Que também fez campanha na Copa do Nordeste, fez campanha na Copa do Brasil né? De formação. E aí o que me impressiona é que os clubes brasileiros, ou vamos pegar os clubes brasileiros não, vamos pegar Grêmio e Inter, eles não se deram conta disso ainda. Se o Pafos consegue botar um olheiro para buscar jogador no Brasil, a gente tem que ter essa estrutura mais montada, né? Mais pronta. Bom, e a gente tem, por exemplo, muitos jogadores vindo do futebol americano, da Major League Soccer, que saem de algum outro país da América do Sul, vão para lá e os clubes brasileiros estão gastando uma nota em dólar para trazer eles para o Brasil. Mas por que a gente não corta
esse caminho e descobre os caras antes dos americanos. É isso. Estamos mais perto do O Kiko Oliveira tem que ir pra lá pra depois ser comprado Tem pelo que se Grêmio. provar lá, né? 4 milhões e meio de dólares. Pô, é a maior contratação da história do Grêmio até ali, né? O mercado uruguaio, para mim, ele é incompreensível, assim, porque tá aqui do lado, tu não precisa nem pegar avião, né? Vai de carro, ainda vai comer uma boa carne, tomar um bom vinho e ver jogo de futebol. E o futebol uruguaio, ele é todo organizado. As ligas amadoras são todas organizadas por cidade, depois por departamento. E é O por baby isso... futebol. Baby futebol. Começa com o baby futebol, mas depois tem a OFI, que é a partir dos 14 anos e vai dos 14 aos 60 Isso. anos. Mas todo domingo tem jogo de futebol de todas as categorias. E os clubes europeus já têm olheiros contratados para ficar acompanhando. Eu trouxe aqui em GZH o Eric, que era o lateral do Inter, hoje está no Al Ain, Que é de Quaraí. que ele é de Quaraí e é muito perto de, acho que Artigas ali, né? Isso. Na fronteira. E ele me falou, o pessoal chama de Baby Futebol. É. Baby para nós aqui pelo inglês, mas o Baby Futebol. E que é uma comunidade muito forte em prol dos meninos, crianças, mães que se juntam para vender pastel, para fazer não sei o que, para arrecadar dinheiro, para transporte, e aí fica em colégio, fica para dormir, alojamento, tudo pensando na formação de jogadores. Claro que vai ter um funil, vai ter uma peneira muito grande, né? Vão chegar só os melhores, mas é também uma forma de iniciar um projeto de formação de jogadores e mostrar para o mundo que um país que tem o tamanho do quê? 3 milhões de habitantes. Tem Tá, Porto população da Alegre- região metropolitana. Porto Alegre e região metropolitana, né? Consegue botar jogadores nas principais equipes do mundo. Hoje Real Madrid, Barcelona, Manchester United tem pelo menos um uruguaio no seu time. São mais de 1.500 ligas de baby futebol Imagina no só. Uruguai. Então tem jogo, E tem rivalidade, né? tem rivalidade. E é uma coisa de cidades. Tu mencionaste uma competição, eu achei que tu ia falar de um torneio que teve, era a Copa Paraty, que era um futebol amador de cidades. Primeiro jogava o time dentro da sua cidade, o campeão ia representar... Imagina, Valtinho, Guri bom de bola também. o Guri bom de teve. bola, era um garota verão do futebol. Pô, louco. Lembra do garota verão que era escolhida a Só garota faltava o Sérgio do R como locutor dos Exato. jogos. E aí, Agora em campo. Roca Salles contra... Mas era assim, a cidade, o campeão, depois jogava na região e aí tinha uma grande final. E ali muitos jogadores eram descobertos. É isso. Mas essa é uma estrutura que os clubes, Grêmio e Inter, eu creio, poderiam fomentar. Poderiam apoiar, porque eles se beneficiariam disso, né? Enfim. Passamos aqui para o terceiro ponto, a inédita campanha na Champions. Isso aí eliminou a camisa pesada, né? Maccabi Tel Aviv, Dinamo Dinamo Kiev. Kiev e Estrela Vermelha. Pois é, a gente até chegou a falar do Paphos aqui durante uma gravação de um episódio, não vou lembrar qual. Ele estava enfrentando o Dinamo de Kiev, né? A gente até falou da questão de não estar jogando na Ucrânia e nem em Israel, acho que era a Hungria, né? Budapeste. Eu acho que um jogou na Polônia e outro jogou na Hungria. Isso, os episódios se conectam, Léo, porque a gente tem um episódio das guerras, né? Rússia e tudo mais, e o Paphos acabou sentindo na pele o que é não jogar no território do seu adversário na pré-Champions. Vai ter que jogar fora da cidade dele por uma questão... É a estrutura, né? Mas Mas aí é- eu creio que o país vai abraçar o time, Sim, né? Vai acredito ser que meio sim. que um... Ele é só o terceiro clube do país a jogar Champions League, atrás do Apoel e de um outro time que eu confesso que eu desconhecia. É um nome mais esquisito, depois eu pego aqui. Mas assim, o caminho do Paphos na Champions League é difícil, com certeza. Mas assim, considerando que já eliminou Maccabi Tel Aviv, Dinamo Kiev, Estrela Vermelha, dá pra sonhar Estrela é com campeão, alguma, né? com alguma É, coisa O aí. Estrela campeão de 91, campeão acho que até mundial, Sim. Antes chamado de Intercontinental, mas ele bate o Olympique de Marseille na final. O jogo com transmissão nacional, né? O SBT foi quem transmitiu esse jogo e causou uma estranheza, tipo, pô, como assim? Exato. O Paphos na TV brasileira hoje. O Estrela Vermelha já não tem mais a mesma força, né? A Sérvia não tem esse poder todo, mas o caminho é duro. Só que eu consigo imaginar que Vamos lá, os que jogos. que dá, né? Olympiacos, Fora de Bayern casa, de Munique, em casa, Kairat, fora, Vigia Real, em casa, Mônaco, em casa também, Juventus, fora, Chelsea fora, e Slavia Praga. em casa. Dá pra Chelsea fazer e uma- Juventus fora é o mais complicado, junto com o Bayern, que é em casa, mas enfim, é o Lembrando Bayern, né? que pelo novo formato, os 8 primeiros avançam direto. Uhum. E do 9º ao 24º, 24º jogam playoff. um playoff. Daqui a pouco ele pode avançar pro playoff. E ele ganha escala mais em uma um- 24ª, ganha mais uma graninha 24ª de posição. cota. É aquela Exato. coisa, né? Tu só não pode. Tu tem que ser melhor do que quantos? Do que 12? É.
tem que ser melhor do que 12. Não precisa ser melhor do que o Real Madrid nem que o Manchester Exato. City. O PSG, se eu não me engano, não jogou. Jogou o playoff. Não, vários ano passado Vários. não conseguiram chegar City? direto. Jogou o City playoff. jogou playoff. O Real Madrid, foi o City e acho que foi o City e o PSG que chegaram na última rodada a perigo A de não perigo. classificar. A perigo. Imagina só. Então, O City ainda cambaleando bastante, né? Ainda com perdeu problemas. nessa rodada do campeonato inglês. Mas eu tenho observado muito, falando com o pessoal e vendo nas redes sociais, que o Pafos ele tá naquele momento, quando sai o sorteio, de valorizar o que veio. Uhum. Assim, poxa, um jogo contra o Chelsea. O Chelsea é na Inglaterra? Isso aí, em Pô, Londres. vamos a Stamford Bridge. Ou o Bayern de Munique, vamos receber o maior alemão da história, não no nosso estádio, mas né, no nosso país. É uma loucura Não, isso. né? nesse É uma caso, loucura. quanto maiores os adversários, melhor, Isso, porque ajuda melhor. a divulgar o clube. Teve um vídeo que... E o Apoel jogou muito com o Real Madrid. Pra mim era um jogo Sim. meio comum de ver É. assim nos anos 2010 e mais Teve um ali em vídeo diante. que rolou nas redes sociais dos jogadores do Kairat, do Cazaquistão, comemorando porque vão pegar o Real Madrid. Tu imagina o cara vai jogar no Santiago Bernabéu. É isso, sabe? Exato. A classificação ela é um objetivo, claro, mas ela acaba ficando em segundo plano quando tu enfrenta os maiores times do mundo. Bom, o Chelsea é o atual campeão mundial, é fora da realidade, mas eu fiquei muito satisfeito com essa tabela do Pafos, porque, querendo ou não, dá pra sonhar. E vai ser interessante essa viagem do Pafos, né? Porque ele vai ter que sair quase ali do Golfo Pérsico e atravessar, porque o cara no Cazaquistão é quase Ásia, né? É. Quase China. É. Quase China. O Pafos é o time mais setentrional da história da Liga dos Campeões. E o Kairat e o time do Azerbaijão também, O Karabakh? Karabakh, são os mais Orientais. E o nosso E pra queridinho, cima. o nosso queridinho, que já foi tema aqui de um episódio, o Bodoglint, Isso aí. né? É o mais ao norte. Era um jogo no Círculo Polar Circular Ártico. Isso daí. Interessante. Muito legal. Eu fiz uma matéria aqui pra GZH no dia da classificação do Kairat, abrindo esse parênteses, porque o centroavante do Kairat é o Ricardinho, ex-jogador do Grêmio. Fez gol em Grenal. Fez gol em Grenal. O Ricardinho ele tem já um mochilão pela Ásia e pela Europa, mas ele participou dessa campanha também de pré-Champions e o Kairat eliminou o Celtic, que foi também tema Na semana na passada. semana passada aqui no Old Firm, né? É. Mas é isso, são Zicamos, estreantes. né? Zicamos, né? E que bom que zicamos. Que bom que zicamos, porque eu gosto dessas histórias surpreendentes da Liga dos Campeões. Vamos lá. O terceiro cipriano que eu fiquei de citar, que jogou a Champions League, foi o Anorthosis Famagusta. Não conhecia. Não ele tá jogou a no Champions ciclo dos League. maiores hoje. Não, né? ele... Famagusta, depois a gente fala num dos quadros aqui. A cidade é muito interessante. Opa. Muito interessante. Tá aí o próximo destino de viagem. Tá. Tá aí o próximo destino de viagem. Vamos tomar um chá, gurizada? Só vamos, já que o Arruda falou do episódio passado, Celtic e Rangers empataram em um glorioso 0-0 no fim de A Várias, gente semana. zicou nesse Eu- sentido também, porque emocionante. quem viu o jogo, ué, Mas eu Tu imagino acordou que pra assistir? não. Ah, A gente, Mas qual tá dando- era o tá horário dando do jogo mesmo? 8 da 8 da manhã. Mas tava dando velho, nós na esquecemos ESPN o mais. reprise acho que foi ontem. Hoje é terça, né? A bola sofreu, né? Eu olhei os melhores A bola momentos. sofreu, meu Foram Deus do céu. 5 lances. Meu Deus do céu. nos meus... Teve um gol no primeiro tempo, um gol do Rangers que foi anulado. Eu vi os melhores momentos, pelo menos. Mas assim, 1 minuto e pouquinho de melhores Nossa momentos. senhora. Sinal dos Foi tempos, né, sofrível. Valtinho? Eu, quando tinha a idade do Léo Bender, por exemplo, São Paulo e Milan, eu assisti, era 8 da manhã, Sim. era em Tóquio, mas é que eu tava chegando em casa. Opa, São Paulo ainda foi de madrugada ainda. Não Foi um tão que era 8 da cedo. manhã. 8 da manhã, era São Paulo e Barcelona, então me lembro que... Pode tava ser. chegando em casa 8 da manhã. chegando né? em casa. Que loucura. E aí eu cheguei, tem Uma um noite joguinho. inteira de trabalho, Pois né? é. Um plantão plantões, forte. né? Plantões. Plantões fortes, Comecei é. cedo, né? É isso. Mas enfim. O chá da 5, por favor. São Paulo. Foi São Paulo e Milan. Que eu me lembro do gol do Miller, que o Miller sai sacaneando o Costa Curta. É o Costa Curta, o zagueiro. É. Que eles tinham uma rixa já, né? O Miller jogou no Torino, Isso. lá na Itália. E eles tinham uma rixa e o gol bate e rebate, a bola bate nele, bate Isso é um gol estranho. E o Cerezo jogando um absurdo. Cada vez que eu falo desse jogo, meu amigo Leonel Chaves chora. Ah, São Paulino, roxo, sofre pelo São Paulo.
O Chá das 5, Valtinho, é contigo? Pois é, o Serve. Pafos tem 2 documentários bem bacanas. Olha só. Disponíveis no MUBI e no YouTube, então depois que assistiu o Deu Liga pode procurar. Um é o Pafos FC Against the World, que mostra a campanha para o título do campeonato da Copa do Chipre de 2024, e tem um documentário só sobre o Jairo, que a gente citou aqui antes, que é o principal jogador da história do Pafos e hoje está atuando no futebol da Malásia. Johor FC. O Johor não é o time do Bergson? Que o Bergson é o rei da Malásia. O Bergson é o rei da Malásia. Eu lembro de ter feito, Léo. Essa é uma das histórias mais engraçadas que eu tenho aqui, porque eu faço às vezes umas matérias desses por onde andou, ex-Grêmio, ex-Inter. E eu lembro de ter feito um título que era o seguinte: Mbappé, Haaland, Lewandowski e ex-Grêmio. Os artilheiros do mundo, e o Bergson, Bergson, tava lá eu acho que era no Johor mesmo. Eu tinha feito muitos gols, assim, uma média de 1 gol por jogo na Malásia, impressionante. Ele tinha ido pro Atlético Paranaense, foi o grande Ele acho que ele dele, chega né? ele é campeão da Copa Sul-Americana. Acho que ele até bate um pênalti Isso. na final contra o Júnior Barranquilla. E depois ele passa pelo Ceará, Isso. né? Isso. E aí tem essa proposta e ele resolve ir porque resolveu a vida dele. E ele é Deus, É isso. na Malásia. É. Né? O Bergson, que ficou muito conhecido pela entrada dele no jogo do Brasileirão de 2009. Flamengo e Grêmio, que o Inter dependia do verdade. Grêmio. Isso. Que o Bergson entra e faz O gol que a torcida do Inter... o gol do Grêmio que a torcida do Inter comemorou, né? O gol do Bergson, né? É esse, né? Que é aquele... Gol do Robertson, né? Não, o gol do, Ah, é o verdade. Robertson Confundi. O Robertson que depois jogou no Inter, Jogou no no Inter. Juventude, no verdade, Inter. é verdade. Mas o Bergson era mais novo ainda. E o Bergson, porque o Grêmio levou um time de meninos, Isso, praticamente, Douglas né? Costa, né? Mas Douglas Costa, o zagueiro Léo, Bergson. Como esses países eles têm essa Robertson. questão de o brasileiro ser rei, né? Claro que não serão temas nossos porque ficam fora da Europa. Mas a Tailândia também tem esse... Hoje o rei da Tailândia é o Bissoli, que aqui no Esse Brasileirão Atlético Paranaense. tinha dificuldades no Brasileirão, jogou no Avaí, fazia muitos gols de pênalti, né? Hoje no Buriram United é um cara que faz um gol por jogo e não tá nem aí, né? É outra vida, né? Mas aí encontra o seu caminho, né? Claro, e se financeiramente é bom, possivelmente. que seja feliz, né, nesse O mercado. Valdívia jogou no Inter, hoje ele tá afirmadíssimo, é ídolo na Coreia do Sul. Olha só. Foi se encontrar na Coreia do Sul, um cara que teve na seleção pré-olímpica, né? Sim. Inclusive ele se lesiona num jogo da seleção pré-olímpica. Isso, o O joelho Valdívia. dele, né? E mais um que foi também trabalhado pela análise através da Copa São Paulo, né? Sim, veio É. do União Rondonópolis, né? Isso daí. Exatamente. Antes da gente ir pra dica de viagem, Léo, acho que uma dica um fato curioso, né, é que tem um rosto, né, no escudo do Pafos. Aquele rosto ali é do Evagoras Palikarides, um jovem que foi poeta, atleta e militante da EOK. Ele lutou contra o domínio britânico por volta dos anos 50 e ele foi julgado e executado com apenas 19 anos. Daí ele virou herói nacional no Chipre. Então é esse o rosto que está estampado no escudo do Pafos. Inclusive eu vi um comentário no Twitter que acharam que esse rosto é muito parecido com o do Silvio Santos novo e que o time deveria se chamar Maoi. Achei genial isso. E o Will O jogo seria a pa- risadinha do Tá aí, Silvio Santos. tá aí explicado por que o jogo passou no SBT. Olha só. Tudo tá ligado. Mensagem subliminar aí. Então tá bom. É isso. Dica de viagem, porque futebol também é uma viagem. Valtinho, nosso CVC. É. O CVC podia patrocinar esse quadro. Podia. Né? Vai, isso é legal. Ser O pessoal do bacana. comercial vai vender. Vai. Eles vão ver o Deu Liga, vão achar legal e vão vender. Justo. Pois é, o Chipre é um lugar paradisíaco em relação a praias, então basta ir ao Chipre e escolher em que praia, em que resort tu quer se hospedar. Pode ser no resort do St. George, que é o resort do Davi Luiz. Isso. E também tem outro lugar bacana que aí foi citado pelo Bender, que é Famagusta, que é conhecida como uma cidade fantasma. Ela era, na década de 70, um paraíso. Elizabeth Taylor e grande elenco foram passar férias lá, gravar filmes por lá. Mas com a invasão turca, a população da cidade ficou temerosa de que perdesse seus direitos, que tivesse algum tipo de problema e saiu da cidade. E a cidade basicamente foi abandonada. Hoje é conhecida como uma cidade fantasma. Tem ainda
aquele ambiente paradisíaco com o mar ao fundo, mas os prédios já estão destruídos, vazios, mas de certo modo ainda é interessante ir lá para ver como é que é um lugar que foi tão bonito e acabou esquecido. Se for corajoso, por exemplo, não precisa gastar com hotel, É verdade. porque as casas estão abandonadas. Isso aí. Né? Não vai ter luz, não vai ter água, mas... Não, mas isso aí é detalhe. Mas tem o mar, tem o o mar, Mediterrâneo azul, Mediterrâneo. né? Ali na tua frente. Boa dica. Boa dica. O MVP, por favor. É ele? Ele, né? A gente já citou algumas vezes aqui no episódio, o Já, brasileiro de 24 anos, que marcou o gol da classificação histórica do Paphos à Champions League. O Paphos que ganhou do Estrela Vermelha por 2-1 fora de casa, fez o mais difícil, e estava perdendo por 1-0 no Chipre, até os 88 minutos, que é quando o Já pega, não sei se dá para chamar aquilo de voleio, né? Numa jogada ensaiada, voleio mais baixinho, ele pega de primeira, antes da bola quicar no chão, ele dá de primeira e encobre o É um goleiro. gol estranho, né? Porque não é bem um voleio, ele pega De baixo pra de cima. baixo pra cima, a bola encobre todo mundo. Não Voleio é um rasteiro? gol. Não é um algo gol do tipo. comum de se ver. Não é algo comum. O técnico é espanhol, né? O técnico do... Isso, ele foi por muito tempo auxiliar do Unai Emery e tá há 6 anos agora em carreira solo. Ele treinou o Ibiza e o Almeria, se eu não me engano, na Espanha. Isso. É outro que sabe morar bem, Sabe né? morar bem. Auxiliar bem. de Sevilha e PSG, né? Se não me engano também. E agora ele já tem mais de 100 jogos pelo Paphos. Já é um ídolo do clube, né? E Difícil deve ser o cara sair de Ibiza, né? o Já, como a gente falou aqui, ele foi revelado pelo Atlético Paranaense, teve uma passagem pelo CRB e pelo Cruzeiro. Aí ele foi pro futebol russo, depois jogou no Casa Pia de Portugal, até que ele foi pro Paphos. E um fato curioso do Já é que ele é irmão do Já e filho do Já. O irmão dele se chama Já também. Não é o Jajá Coelho aquele, né? Ele joga no Catanduva, se eu não me engano, do interior de São Paulo. E o pai dele foi jogador do Caxias. Já jogou aqui no Caxias. Me lembro, o atacante que começou exatamente. no Juventus de São Paulo. Exatamente. Olha Ele só. é filho do Já. O Já jogou no Guarani também. Isso. Teve umas 3 ou 4 passagens aqui pelo Caxias. De um atacante veloz, de força, Exatamente. assim. Me lembro dele. O filho dele hoje está fazendo sucesso. Eu, se no não me Chipre. engano, esse Jajá fazia parte de um Juventus que tinha o Sangalete, o Fabiano Souza Fabiano e o Souza. Anderson Lima. Era um Juventus meio que... Fabiano Souza é O Fabiano. o Fabiano, tá? Fabiano. Não é E o outro. Logo depois, o Juventus, da Cor Javari, revelou o Thiago Mota. Thiago, Que aí mano. foi vendido, porque na época a Eurosport, comandava o futebol do Juventus, foi vendido e apareceu no Barcelona. Me lembro quando ele surge no Barcelona, volante. Jogou assim, Mundial, né, também. Contra o... Jogou o Mundial. É. Eu tenho mais dois takes rapidinho de jogadores que eu tava lembrando aqui. E esse eu confesso que eu não sabia, mas fui consultar o Léo Natel. Jogou no Paphos, hoje tá Aqui do campo da Tuca. de Porto Alegre, isso é Porto Alegrense, tem relação conosco, formado pelo São Paulo, jogou no Corinthians recentemente. Ele já saiu do Paphos, mas ele se mantém no Chipre, tá no AEL Limassol. Como tem, né? Limassol, Nicosia, Larnaca. E o outro caso que eu lembrei aqui, do Mislav Orsic, que é um croata de 32 anos. Ele até fez gol contra o Dinamo de Kiev na pré-Champions. O Orsic, ele foi conhecido no mundo virtual por ter uma das cartas mais rápidas do FIFA há alguns anos. Aquelas cartinhas especiais, né? Não o modo carreira, mas o modo das cartinhas, que é o chamado Ultimate Team. E o Orsic, ele tava na fatídica eliminação do Brasil para a Croácia na Copa do Mundo de 2022. Ele entra na prorrogação no lugar do Brozovic, que era o meio-campista aquele que não parava de correr. E fora dos campos parece que ele também dava fumava um cigarro e corria 40 km, né? Não, era impressionante. E o Orsic, ele ficou conhecido por isso, e aí teve um destaque no futebol europeu, jogou na Inglaterra, e o Paphos conseguiu captar esse jogador. Não se afirmou ainda, né? Mas ele tem essa característica de muita velocidade, e é um dos famosos. Ele não é o genérico do Modric? Cabeludinho? Não, ele tem cabelo... Ele é um pouco mais... Porque entrava... Não, sempre esse na é o... Eu não me lembro o nome dele, mas... é que tem um lateral que é o Borna Sosa, que tem um cabelinho assim também. E tem esse daí que é o... tá jogando na França. Agora me fugiu o nome dele. Mas era muito parecido com... Madjer. É muito parecido com Canhoto. Isso. com o Modric. Isso daí.
Um registro, tu falaste do Southampton, onde está trabalhando o Bolívar, o observador. Bolívar e Silveira, analista, né? Bolívar Silveira. O Southampton, no último dia da janela, fechou a compra do Léo Léo Cienza. Cienza, né, que é aqui de Venâncio Aires. A gente já falou dele, estava jogando no Heidenheim, ele é o cara que é o herói da permanência do Heidenheim na primeira divisão, faz o gol aos 50 minutos do segundo tempo, e o Southampton fez uma proposta por ele, e 8 milhões de euros mais 2 milhões de variáveis, o maior negócio da história do Heidenheim. Comprou por menos de 1 milhão. Comprou por 600 mil euros, do Ulm, que é um time rival. São duas cidades próximas, vizinhas, e os dois times são rivais. E ele jogava no Heidenheim, mas como a estrutura dele toda estava em Ulm, ele viajava, era 20 quilômetros. E a torcida gostava tanto dele no Ulm, que disse, não, a gente entende que tu vai jogar, porque ele é um cara que sai da terceira divisão para a primeira, direto, né? E agora vai jogar no Southampton a Championship, né? Que também, já foi assunto tema aqui do Deu Liga, assim como o Estrela Vermelha já foi tema do Deu Liga por causa da Guerra dos Balcãs. E esses caras são legais também, Léo. O Como também estava se despedindo de um jogador que fez parte das 4 divisões, se eu não me engano, da Itália, com a camisa do Como. Claro que hoje o projeto vai se estruturando, vai crescendo, o Fábricas é o técnico, o Nico Paz é o grande nome, mas como tem jogadores que a gente não sabe, dão um salto às vezes da terceira, da quarta divisão para a elite do futebol europeu e não tem o devido reconhecimento. O Bahia tentou contratar o Léo Cienza. E aí não houve acerto, mas ofereceu um salário alto para ele. Só que o Heidenheim na negociação não liberou. Mas para ver como o Bahia, né, com seus grupos de scouts, conhece um jogador que... Eu falei algumas vezes dele na coluna, porque o Fernando Becker, nosso colega da RBS TV, jogou com o pai do Léo na base do Guarani de Venâncio. E aí quando ele sai ele vai jogar na 5ª divisão da Suécia. Imagina só. E aí sai para jogar no Schalke B, o Fernando me conta essa história, assim, me deu o telefone e eu começo a ter contato com ele. Mas assim, jamais aqui no Rio Grande do Sul se mencionou a possibilidade de trazer um jogador que é daqui. Seguimos esperando, né? Que tudo Enquanto o Pafos faz um trabalho bom de análise de mercado, a gente está remando contra a maré. Quem não está remando é Janaína Willi e Rafael Ramos, que são responsáveis pela produção desse podcast. A técnica e edição de áudio é do José Thiago Lemes e do Anderson Silva. O Anderson Silva, viu? O Anderson Silva joga no Pafos, vai jogar Liga dos Campeões e é responsável pela maravilhosa edição de áudio desse podcast. Siga o Deu Liga na sua plataforma de áudio preferida, deixe as 5 estrelas na avaliação e ative o sininho para receber uma notificação sempre que o episódio novo estiver no ar. Para quem estiver no YouTube, deixa seu like, assina o canal de GZH, bota o joinha lá e compartilha, né? Compartilha, conta pros amigos, porque a gente tá precisando de gente conosco, né? Sempre. O comercial agora vai vender e o canal Futebol de GZH é uma viagem pra CBC. Tá perto de chegar aos 800 mil seguidores no YouTube, assinantes. Falta pouco, hein? Falta pouco. Quem sabe o Deu Liga não dá esse presente e aí a gente consegue a atenção das pessoas, o olhar carinhoso. Sempre bom, né? Um olhar carinhoso. Você gosta de um olhar carinhoso, Valtinho? Sempre. Então vamos em busca disso no próximo episódio. Tchau!